seja o nosso grande ensinador nesse final, Senhor. Para que nós possamos entender, Senhor, a veracidade, a urgência das profecias e assim, Senhor, ter em vista o preparo para encontrarmos Jesus. Cada coração aqui, Senhor, a tua graça esteja abençoada a cada um, esteja indo com aqueles que estão para se chamar, Senhor. Rogamos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Jeremias. Verso 20. Jeremias 5, verso 20. Anunciai isso na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tem olhos e não vês, tem ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus areia para o limite do mar, limite perpétuo, que ele não passará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não ultrapassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Então Jeremias está escrevendo aqui a condição do povo de Deus: rebeldia e um povo propenso a fazer aquilo que é mal. E aqui ele vai, a partir do verso 44, vai ser aqui verso 24, aliás, algumas características para nós. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a primeira e a última, no seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da ceifa. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então Jeremias ele coloca aqui algumas coisas que é importante nós entendermos. Que no contexto está falando que não se ouve entre o povo a expressão vamos temer a Deus. E aí ele vem acrescentando a isto que Deus dá a seu tempo a chuva. Então, para uma nação como era no passado, que vivia praticamente da agricultura, a chuva era essencial. Então, vem falando aqui da primeira e da última chuva. A primeira chuva, ela é dada por Deus e ela cai em seu tempo. A última chuva, ela também é dada por Deus e ela cai em seu tempo. E Jeremias está dizendo que essas coisas, as chuvas, que Deus tem determinado assim para que tudo possa acontecer, para que aconteça a colheita, elas estão atrasadas. E a culpa é de quem? Do povo. Veja aqui que nós encontramos aqui, irmãos. Tá? As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então vamos colocar aqui algumas coisas que é importante que nós entendamos aqui nessa noite e que tem a ver com o nosso mundo. Tem a ver com a igreja internamente e tem a ver fora, externamente, obviamente. Quando se fala aqui
que as iniquidades, elas afastam as chuvas, e que também afasta o bem. As duas coisas, elas têm um sentido muito intimamente ligado aqui, que nós precisamos entender aqui nessa noite. Quando se fala aqui da primeira chuva, está se falando da chuva temporânea. Quando se fala aqui da segunda chuva, está falando da chuva serôdia. Então Jeremias está dizendo que é por causa das nossas iniquidades e porque nós temos praticado iniquidades que Deus tem afastado de nós o bem. Vamos entender primeiramente o aspecto dessas duas chuvas. Essas chuvas, elas caem dentro do propósito de Deus. Agora, relembrando algumas coisas aqui, a primeira chuva aconteceu para início da semeadura do Evangelho. No contexto da igreja primitiva, nós encontramos ali que o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude e aconteceu a chuva temporânea. Quando nós encontramos a última chuva, também Deus dá a seu tempo. A última chuva, ela não poderia acontecer antes de 1844. Portanto, quando nós temos a última chuva, ela acontece a partir de 1844. Então, 1844 para cá, nós estamos no tempo da chuva serôdia, a última chuva que cai para o amadurecimento do grão e, obviamente, a colheita, a seca. Então, esse é o tempo que nós vivemos, irmãos. O tempo que Deus quer derramar de uma forma copiosa a plenitude do seu Espírito. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo em que Deus quer dar para nós a plenitude do Espírito Santo. Amém. E é o tempo em que a igreja deve pedir fervorosamente o poder do Espírito Santo, para que o poder do Espírito Santo possa cumprir os desejos de Deus em relação à preparação nossa para o reino de Deus e também para o término da obra de Deus. Então, nessas duas linhas nós podemos dizer a nossa necessidade do Espírito Santo: o preparo de vida para encontrarmos com Jesus e dar poder à terceira mensagem angélica para que ela possa ser soada no alto caminho. Portanto, o tempo que estamos vivendo é o tempo da última chuva, e nós estamos naquilo que Jeremias mencionou para nós, num período de estiagem que Deus não gostaria que tivessem esta sequidão espiritual. Deus quer que o campo esteja verde mais do que isso. Deus quer que nós estejamos nos preparando para, vamos dizer assim, esses momentos finais. Se nós conseguirmos enxergar essa agenda de Deus, nós vamos entender que Deus está trabalhando com a sua igreja para que a sua igreja ela possa viver essa realidade. Quando se fala aqui que a causa de que a chuva esteja atrasada são as iniquidades, são os pecados, por outro lado, está dizendo aqui também que são essas coisas que afastam o bem. Então, de um lado, a prática da iniquidade e de outro lado, o bem. Essas duas vertentes, o mal e o bem, são coisas que Deus Ele quer trabalhar para que cesse o mal e pratique o bem. A prática do bem, nós vamos entender agora no conceito de reavivamento. Queridos irmãos,
e irmãs em Cristo, nós precisamos saber definir o que é reavivamento. Porque o mundo começa a falar disso. Nós temos que definir uma outra palavra que é idêntico. Se o mundo não usa reavivamento, eles usam avivamento. É a mesma coisa. Então são palavras que devem estar em nossa mente, mas também nós temos que entender o conceito de reavivamento dentro do propósito de Deus e dentro daquilo que está acontecendo lá fora. Vamos entender da seguinte maneira. Vamos começar aqui pela essa palavra, a prática do bem. Olha o que nós encontramos aqui em relação ao dom profético. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da verdadeira primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Então vamos lá. Esta expressão, avivamento da verdadeira piedade ou reavivamento da verdadeira piedade, e diga-se de passagem que essa expressão, quando eu ouvi assim de uma forma muito enfática, foi lá em Guaxupé no ano de 97, depois de Nova Resende, contei um pouquinho esses dias lá, e isso impactou muito meu coração. O que é reavivamento da verdadeira piedade? Essa palavra piedade, ela tem um sentido assim muito vago em nossa mente. O que é a verdadeira piedade? Piedade é tudo aquilo que tem de bom na religião de Cristo. Viver uma vida semelhante ao que Jesus viveu. Isto é um reavivamento da verdadeira piedade. Podemos ampliar também esse conceito dizendo que é viver aquilo que a igreja primitiva viveu. Então, quando nós olhamos o cenário da igreja apostólica, ali estava, vamos dizer assim, uma fé que professava e praticava uma religião genuína. Assim era o que se praticava com a igreja primitiva. E antes das 7 últimas pragas caírem sobre a terra, antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da verdadeira piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Em outras palavras, aquilo que aconteceu lá no passado vai acontecer de uma forma mais abundante, de uma forma mais extraordinária, mais abrangente nos nossos dias. Então nós temos que ter a visão e o discernimento, e quando se fala do discernimento, a percepção espiritual que nós estamos nesse tempo. E que nós fazemos e devemos fazer parte dessa agenda de Deus de preparo. Ainda sobre esse conceito de piedade, veja a citação aqui. O amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar desinteressado amor pelo seu irmão. Irmãos, isso aqui é uma das coisas
que quando isso aqui acontecer, é porque a verdadeira piedade se manifestou na vida de Deus. É isso que vai dar poder à mensagem do terceiro anjo para que ela seja soada no alto clamor. Nunca podemos ter esse espírito apenas tentando amar os outros. E aqui volta algumas expressões que já usamos no passado aí. Amar não é uma questão de força. Para a gente abandonar algum hábito errado na vida, temos que nos esforçar. Agora, amar não. Amar tem que fluir naturalmente. Veja bem, quando eu estou imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. A perfeição de caráter é quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo. Então, quando é que se chega a uma perfeição, melhor dizendo, a uma perfeição de caráter? Quando amar vai se tornar uma coisa espontânea no povo de Deus. E aí nós vamos amar, não é porque o outro me trata bem, tá? Não é porque o outro me dá presente, não é porque o outro não fala de mim, mal de mim. É que o amor vai sair naturalmente. É assim que Deus sonha com a sua vida. E o Espírito de si chama isso de perfeição de caráter também. E ela dá aqui algumas dicas para nós, tá? Quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Quando vai acontecer isso? Chuva serôdia. Então, quando a chuva serôdia for derramada, o povo de Deus só vai praticar o bem. Amém. E no bem está o amor, ou no amor está o bem. Isso significa que cessou-se a prática do mal, e era a prática do mal que estava obstruindo a chuva. Então, essa expressão, a luz do céu encher o coração, significa o domínio do Espírito Santo no coração total. E o eu está imerso em Cristo. E o que vai acontecer? E esta luz que encher o coração vai ser revelada no semblante. E aí vocês vão vir em outras palestras, e o povo de Deus vai resplandecer o seu rosto de santa consagração. Não é o brilho do botox, não é o brilho de cosméticos, não é o brilho natural do rosto, mas aquilo que foi manifestado, enchendo o coração do Santo e Bom Espírito, ou o domínio do Espírito Santo sobre a vida, e é o domínio do Espírito Santo sobre o coração, significa que vai ser revelado na fisionomia. Né? Então, a fisionomia do povo, aliás, também, irmãos, antes de acontecer, a fisionomia do povo de Deus tem que ser diferente, tá? Mesmo agora. Então vamos lá. Isso aqui é o que Deus, na sua agenda, preparou para nós, tá? O reavivamento ou o avivamento da verdadeira piedade. Tá, vamos lá. Vamos entender esse conceito. O que é avivamento, né? Reavivamento quer dizer reavivar, ressuscitar o quê? Ressuscitar a religião genuína de Cristo, ressuscitar a experiência que aconteceu na igreja primitiva. Então, isso é o reavivamento da verdadeira piedade. Quando isso vai acontecer? Quando a última chuva se manifestar no povo de Deus, quando o Espírito Santo tomar conta do nosso coração na sua plenitude, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o amor vai brotar
de uma forma espontânea em nosso coração. E aí nós vamos amar o nosso semelhante, que nós vemos, se nós amarmos o nosso semelhante, nós estamos amando também a Deus de todo o coração. Mas vamos voltar aqui um outro conceito aqui. Este é o conceito que a gente vê em relação à chuva serôdia. Então, quando você vai no dom profético, você vê essa expressão, reavivamento da verdadeira piedade, em algum momento ela vai dizer, deve ser a nossa principal ocupação. Buscá-lo deve ser a nossa principal meta. E aí o que acontece? Ela também fala de reavivamento e reforma. Então veja bem, quando ela fala de reavivamento e reforma, ela vai dizer que reavivamento é, vamos dizer, o avivar das faculdades da mente e do coração. E ela fala de uma ressurreição espiritual, e ela fala de uma renovação espiritual, que é a mesma coisa, tudo está no mesmo sentido, tá? Então Deus vai trabalhar com as nossas faculdades da mente e do coração. Deus, ele vai nos renovar espiritualmente falando, e Deus, ele trabalha para que haja uma ressurreição espiritual. Isso é o reavivamento e a reforma. Não pode acontecer isoladamente. Reavivamento é uma coisa, reforma é outra. Reforma de quê? De hábitos, de ideias, de práticas, de teorias. Pastor, mas só disso. Se a gente for fazer um estudo aqui, né, envolve toda a nossa vida, tá? Uma reforma no todo do ser humano, tá? Então Deus está na temporã, Deus trabalha com esse reavivamento. Para quê? Para que cesse a prática do mal, que é o que impede a prática do bem. Tá? Vamos usar uma ilustração que nós usamos aqui no final de semana passada. Se eu chego perto do Rafael e digo assim, gosto muito do Rafael, você é meu irmão. E chego perto do Charles e diz assim, não gosto de você. Você falou alguma coisa que eu não gosto. Isso que eu disse para ele é falsidade. Porque se eu amar aqui, eu vou amar aqui. Não pede bananeira, só dá banana. Não dá banana para baixinho. Deu para entender isso? Então, quando o amor de Deus estiver no nosso coração, eu vou te amar, não é porque você me trata bem, porque você é propriedade de Cristo. O sangue de Cristo foi derramado por você. Não estou dizendo, eu preciso conviver com ele, tá? Mas eu vou amá-lo. Eu vou querer só o bem dele, mesmo que ele não queira o meu bem. É isso que Jesus dizia. Amai os vossos inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Aí Jesus vai dizer, se amarem somente aqueles que nos tratam bem, até os gentios fazem isto. Não há segredo nisso. O que tem de extraordinário é o povo de Deus amar diferente daquilo que o mundo ama. Então, esse conceito, irmãos. Então, nós estamos vivendo aqui, o tempo do reavivamento e da reforma, visando a verdadeira piedade. O tempo de cessar a prática do mal, que é reforma, para vivermos a prática do bem. A lei de Deus, ela tem duas dimensões. Não é somente não odiar. Pastor, eu não odeio. Mas não é isso que dizemos somente, né? Eu tenho que amar. Então veja bem. Então cesse o mal, pratique o bem. Então nós estamos nesse tempo em que Deus está formando nuvens
de temporal de bênçãos para derramar os aguaceiros no tempo que a chuva serôdia já deveria ter caído. Mas as nossas iniquidades, elas impedem essa sequência normal da agricultura. E aí Deus está colocando isso para que nós possamos entender que, vamos dizer o seguinte: nós estamos agora aqui, mas visando aqui. E tem alguém nesse universo, além de Deus, irmãos, além de Cristo, e além do Espírito Santo, e além da hóstia angélica de Deus, que sabe esse cronograma, que entende isso aqui. E ele sabe que isso aqui é o preparo que antecede a essa bênção maior aqui. E o que ele faz? Um falso avivamento. Vocês têm acompanhado aí? Se eu pronunciar errado aí, é Sturgeon, Estados Unidos? Pronuncia isso mesmo? Um movimento de reclamamento começou lá? Sturgeon? Esburgo. Tá, obrigado. Movimento de revivamento. Todo revivamento, não vou entrar no mérito de tudo que acontece lá, porque eu não acompanho o que acontece lá, né? Mas todo revivamento, ele deve ser caracterizado pela palavra, pela verdade, de uma forma que traz genuíno arrependimento e que leva a uma mudança de vida. Fora disso, sentimentalismo, emoção, busca pelo sobrenatural, mas que não tem as bênçãos de Deus. À medida que o tempo agora vai avançando na história do nosso mundo, e vamos, como eu digo, tempo 2023, nós vamos ver esse conceito ou esses movimentos se tornando mais comuns no nosso mundo. E isso é a maior evidência para nós lá fora de que o falso revivamento que estava predito em Apocalipse 13, vamos trabalhar um pouquinho amanhã sobre isso, já está acontecendo, e isso vai se acentuar no intuito da obra das trevas em manifestar o seu poder para que as pessoas pensem que Deus está operando no meio delas. Então a tendência vai ser cada dia mais um mundo com contato com o sobrenatural, para que possa ter a impressão de que Deus está entre eles. Isso já foi profetizado por nós, você já conhece o texto, mas vamos aqui. Então veja bem: o inimigo das almas deseja estorvar essa obra. Que obra? O revivamento da verdadeira piedade. Antes que chegue o tempo para tal movimento, esforce-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Então nós vamos viver, ou estamos vivendo, melhor dizendo, no tempo em que a contrafação começa a assumir um corpo que parece que é de Deus, tem expressões de Deus ali, mas que é uma contrafação. Isso para nós, irmãos, deve ser um sinal e deve ser um entendimento que está começando de uma forma mais acentuada uma contrafação. Dentro desse propósito, dentro desse conceito, há uma visão no livro Primeiros Escritos
E quando se fala dessa visão, é uma visão que acontece no contexto de 1854. Então ali há uma descrição dos primeiros escritos que traz vários detalhes, e ali foi visto dois grupos que estavam junto ao trono. A visão, ela se apresenta Cristo saindo do lugar santo e indo para o Santíssimo. Mas antes de Cristo sair, diz que o Pai também saiu do lugar santo e foi para o Santíssimo. E dois grupos estavam diante do trono. E um grupo que Jesus vai dizer para esse grupo: esperem aqui, eu vou para o Pai, vou receber o reino e eu voltarei. E Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e diz que nesse Espírito havia muito amor, paz e alegria. São as três primeiras características do fruto do Espírito. Por que fruto e não fruto? Porque o fruto que se apresenta em 9 aspectos para nós. E que Satanás, é uma visão, parecia estar junto ao trono, conduzindo a obra de Deus. Viu os herdeiros os olhos para o trono e orar. Um outro grupo que não acompanhou o ministério de Cristo para o lugar santíssimo começou a orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola, e nela havia muita luz e muito poder. Deu um probleminha aqui, irmãos. Foi que eu apertei aqui, tá? Ok, obrigado. Mas não suave amor, alegria e paz. Então, nós vamos viver em tempos que nós vamos ver poder sobrenatural. Nós vamos ver muita luz. Não luz espiritualmente falando assim, tá? Então são algumas coisas que estão dentro da profecia. Os objetivos de Satanás é mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Isso aqui está falando no contexto de 1054, tá? Que aquele grupo que estava recebendo essa influência do mal iria receber muita luz e muito poder, mas não suave amor e, diz aqui, alegria e paz. Que o objetivo é mantê-los enganados. Esse é o tempo que estamos vivendo. Tá? Nós vamos ser confrontados não com aquilo que as pessoas pretendem fazer em termos de cura, mas por aquilo que elas fazem. Uma coisa é alguém chegar e falar: olha, eu vou fazer uma cura. A outra coisa é a pessoa chegar e manifestar que ele tem o dom de operar milagres e não ver essas coisas. Então, à medida em que o tempo vai passando, a obra de engano vai aumentando, para que quando vier o momento de Deus, da chuva serôdia, do avivamento da verdadeira piedade, ou do reavivamento da verdadeira piedade, quando o amor de Deus se tornar a marca notória do povo de Deus, o mundo poder dizer o seguinte: está vendo? Nós já temos as bênçãos de Deus. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo.
O objetivo do mal, irmãos, é tentar impedir essa obra. Se ele pudesse, ele estaria impedindo a verdadeira piedade se manifestar no povo de Deus. Mas como ele sabe que ele não tem esse poder, então ele antecede com uma contrafação. Então, vamos ter esses conceitos sempre antenados para que a gente possa saber o que é o avivamento da verdadeira piedade, o que é o reavivamento na chuva serôdia e o que é o falso avivamento. Só para acompanhar um pouco esse. Alguma coisinha, tá? Porque aquele caso de luz ali que o senhor está mostrando ali, não poderia ser o que a mídia está fazendo com esse. Porque a mídia está dando uma cobertura muito grande, políticos estão indo lá, pastores de outras igrejas, inclusive fora dos Estados Unidos, estão indo lá para dar apoio. Ok. Pode ser essa luz. Pode ser, não tem assim, um discernimento do que seria essa luz. Mas quando eu creio assim no que está também, eu vejo assim que haverá muita coisa sobrenatural, tá? Haverá muita coisa que dará a ideia de ser de Deus, mas que não é, tá? Sabemos que não é. Então isso é o tempo que vivemos. E como povo de Deus nós devemos ficar com os olhos abertos. Não é por acaso que Jesus, primeira coisa que Jesus mencionou na sua igreja, quando foi perguntado acerca do fim, que sinal haverá a tua vinda? Ele fala: vede que ninguém vos engane, haverá uma obra de grande tamanha, vamos dizer assim, jamais está na história desse mundo. Esse é o dia do tempo. E aqui nós vamos terminar nesta noite. E o que Deus espera de nós, cada um de nós? Que nós afastemos a prática do mal, remova-se os obstáculos e a chuva serôdia virá. Tire os empecilhos e a chuva serôdia manifestar-se-á. Tire os ídolos da vida e a chuva serôdia desce. Tire aquilo, irmãos, que desagrada a Deus, e Deus manifestará a sua glória nos nossos dias. Amém. Que tempo nós vivemos, irmãos? Tempo solene, tempo de busca, tempo de entrega, tempo de reforma, tempo de renúncia, tempo de nós entendermos o grande amor de Deus por cada um de nós. Amém. A gente tem que sair aqui nesse final de semana e dizer assim: eu estou na agenda de Deus, com as minhas dificuldades, as minhas falhas, os meus obstáculos, eu estou na agenda de Deus. Eu quero, Senhor. A última coisinha, irmãos. Quando se começar entre o povo de Deus dizer: vamos temer o Senhor, coisas maravilhosas vão acontecer. A primeira mensagem angélica, ela vai dizer: temei a Deus e dá-lhe glória. E essa primeira mensagem angélica, nós podemos dizer que ela também faz parte do contexto da terceira mensagem angélica, já que as três mensagens são inseparáveis. Então nós estamos no tempo do temor a Deus, de temer a Deus, no tempo em que o mundo vai se apresentar cada vez mais barbaridades, coisas terríveis, abomináveis, mas é o tempo de, vamos dizer assim, temer a Deus. Para nós entender essa expressão temer a Deus, vamos entender aqui três coisas numa só coisa. Existe uma expressão na palavra de Deus chamada temor do Senhor, ou temor de Deus. Então veja bem, então não é temor a Deus. Temor a Deus é uma coisa,
temor de Deus é outra coisa. Desse conceito, amor de Deus é uma coisa, amor a Deus é outra coisa. Só conseguimos amar a Deus se o amor de Deus estiver no coração. Só conseguiríamos ter o verdadeiro, irreverente, e piedoso e amoroso temor se nós tivermos o temor de Deus ou o temor do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer em algumas vezes que esse temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ou ele vai dizer para nós, em Isaías 11, que sobre Cristo, uma profecia messiânica, repousou sobre ele o Espírito. E esse Espírito é definido também como o Espírito de temor do Senhor. Quando nós vamos para o Salmo 19, verso 9, diz lá que o temor do Senhor é a lei de Deus. Então a gente encontra o princípio de sabedoria, a gente encontra o temor de Deus se manifestando na vida de Cristo. E ainda em Provérbios, o último verso que nós vamos ler aqui, é Provérbios 8:13. Nós vamos encontrar Provérbios 8:13 num sentido que Deus espera de nós. Vejam lá. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então vejam bem, irmãos, juntando todas as expressões, temor do Senhor é a lei de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor se manifestou em Cristo. Então vejam bem, o temor do Senhor é a causa de nós termos um reverente, nós termos um amoroso, um submisso temor a Deus e temos obediência a Deus. Mas nós temos que entender que esse temor a Deus, ele se manifesta em nossa vida quando o Espírito Santo se manifesta. Nós não podemos ter um temor correto em relação ao Senhor de Deus se o Espírito Santo não se manifesta. Então, quando se fala do temor do Senhor, a primeira ideia que nós precisamos entender é que está o Espírito Santo. Nós só vamos temer a Deus e dar-lhe glória se o Espírito Santo manifestar em nossa vida esse temor. Então nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que nós possamos temer a Deus e ter um prazer em obedecer a Deus, um prazer na sua santa lei, e assim avançando e no conhecimento do Senhor e almejando a prática do bem, renunciando à prática do mal e almejando a prática do bem. Assim atemporando a fazer sua obra, renúncia com o mal e, vamos dizer assim, a prática do bem. Que o Espírito Santo seja o grande personagem desse nosso Senhor, seja o grande ensinador de nossa vida. E a nossa oração deve ser: Senhor, nós precisamos do Teu Santo Espírito. Nós precisamos desse temor, nós precisamos desse afastamento do mal. Nós precisamos, Senhor, ver em nossa vida o que está impedindo de Deus derramar a sua chuva. Aonde que está se apresentando no meu coração o status que essa chuva está sendo impedida de ser derramada. E à medida então agora que Deus vai
vamos dizer assim, removendo os obstáculos, vem uma contrafação. E já é o desespero. Já é o desespero do Cristo das trevas. De que nós estamos vivendo no momento em que Deus vai derramar um temporal de bênçãos. Amém. Que a nossa oração nesse final de semana seja: vem, Santo Espírito, me ajude a amar a palavra, me ajude, Senhor, a ver onde estão os meus erros, me ajude, Senhor, a viver para Ti, me ajude, Senhor, que no meu coração se removam todos os obstáculos. Vem, Santo Espírito. Bondoso Pai, o Senhor está dizendo para nós, Senhor, que através da mensagem de Jeremias, são as nossas iniquidades, são as minhas iniquidades, são os meus defeitos, Senhor, são as práticas pecaminosas que existem, Senhor, que estão impedindo, Senhor, o derramamento do Teu Santo Espírito. Pai, essa limpeza de alma, Senhor, que esse expurgo de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, está no coração, que o Senhor faça, Senhor, essa faxina na nossa alma, Senhor. Pai, nos ajude a ver a maldade dos nossos lábios, Senhor, a maldade dos nossos atos, a maldade dos nossos pensamentos, Senhor, para que seja renunciado, Senhor, e olhemos, Senhor, e invista a prática do bem. Abençoe a tua igreja, o teu povo, Senhor, em Cristo Jesus. Amém.